O caso da gestão pro tempore do IFPR. Quem quer ser reitor? Quem quer ser indicado pelo reitor? Quem quer ganhar a confiança do reitor? Quem quer ganhar a amizade de diretores e reitores e pró-reitores? E quem tem medo do lobo mau? Ou seja, muitas vezes nós temos situações de conflitos, de controle de poder, de manifestações um pouco arbitrárias, casos judicializados, que nós temos vários. Então as próximas eleições serão com certeza emocionantes, porque teremos brigas e disputas entre os próprios grupos que haviam conseguido a vitória lá em 2016, teoricamente, para derrubar o sistema eleitoral que estava, e agora esse grupo novamente tem uma cisão, e como acontece sempre, a dinâmica do poder e a dinâmica da política interna, que muitas vezes nos dá asco quando vemos em nível nacional, também se manifesta um pouco dentro da instituição. Vamos ver agora esse atual reitor, se ele vai ser candidato estando no cargo, né? E ainda tem outro aspecto importante que temos que analisar e que podemos pensar. Na época da indicação do reitor pro tempore pelo governo Temer, que é esse reitor atual, o nome de Frederico Fonseca era aventado como possível indicado para ser ele próprio o reitor pro tempore. Mas ele preferiu ficar nos bastidores até que a decisão judicial, aguardando a decisão judicial. Mas como a justiça cancelou tudo, todo mundo perdeu. Nem Ezequiel ganhou, nem Frederico ganhou, e na verdade quem está ganhando é o reitor pro tempore, que já está quase cumprindo o mandato, já está com 3 anos. E o que se escuta nos corredores é que o acordo feito anteriormente de que esse reitor pro tempore ficaria por pouco tempo e depois Frederico viria para assumir, se fosse assim decidido pela justiça, ou que ele seria o candidato nas próximas eleições, se fosse tudo cancelado como ocorreu. E o que parece, os passarinhos contam pelos corredores que Frederico agora já é um candidato que pode sair para concorrer com o atual, porque o grupo atual gostou bastante da cadeira, gostou bastante da dinâmica do poder, e isso, claro, como sabemos, raramente garante que acordos sejam cumpridos. Gestão pro tempore, imposição do Ministério da Educação, definição de nome a partir de influências políticas, 3 anos para aquilo que deveria ser de 3 meses ou poucos meses a mais. Este vídeo é a sequência sobre a realidade do IFPR e a questão das eleições e da consulta pública, um direito democrático que todos nós temos em uma instituição pública. Venha conosco e vamos entender melhor essa situação. Bom, quem vota? Os professores, os técnicos administrativos em educação e os estudantes. E o modelo mais comum de distribuição dos votos é o chamado modelo paritário, que é adotado em 68% das instituições federais de ensino superior do Brasil. Nesse modelo, para que a gente entenda um pouco, cada categoria da universidade ou do Instituto Federal possui 33,3% do total dos votos. Assim, esse modelo ele pode ser contestado por parte dos professores que alegam que a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, a famosa LDB, ela é bastante clara ao apontar que a divisão proporcional dos votos na consulta pública, na eleição, deve obedecer à proporção de 70% para o peso de professores e 30% divididos entre estudantes e técnicos. Isso diz a LDB. Então, cada conselho superior de universidade estabelece mais ou menos qual será o seu caminho. Em 2015 tivemos uma eleição e foi frustrada por denúncias de irregularidades, e isso foi totalmente cancelado pelo Poder Judiciário. E atualmente estamos com uma gestão pro tempore já por 3 anos, e a pessoa que vai ficando no poder, você sabe, ela vai ficando mais conhecida, mais querida, ela visita os campos, ela se aproxima, ela conhece os professores, alunos, estudantes, e o marketing começa a ser muito interessante, muito forte, não é mesmo? E a gente acaba tendo situações em que as pessoas que geralmente ocupam cargos temporários por muito tempo depois se elegem, porque é uma influência.
Isso foi o que aconteceu com Ezequiel na época. Ele ganhou pontos, por assim dizer, por ser reitor substituto muito tempo, e depois foi para uma eleição sem deixar o cargo. Esse foi um dos motivos porque a justiça cancelou. Vamos ver agora esse atual reitor, se ele vai ser candidato estando no cargo, né? E o professor Fonseca, o professor Frederico Fonseca, ele entrou na justiça e ele esperava que a justiça cancelasse os votos do primeiro colocado, que era o professor Ezequiel Westphal, e esperava ele ser declarado vencedor, porque era o segundo da lista, e assim ele assumisse a reitoria. Mas não foi isso que aconteceu. A justiça decidiu cancelar tudo, todos os votos e todo o processo foi cancelado. Assim, o IFPR voltou à estaca zero. E ainda tem outro aspecto importante que temos que analisar e que podemos pensar. Na época da indicação do reitor pro tempore pelo governo Temer, que é esse reitor atual, o nome de Frederico Fonseca era aventado como possível indicado para ser ele próprio o reitor pro tempore. Mas ele preferiu ficar nos bastidores até que a decisão judicial aguardando a decisão judicial. E com isso, nas articulações de grupo e as articulações políticas, junto com o grupo de pressão da época e o grupo que se mantém no poder hoje, houve a indicação do nome do professor Zanata como reitor pro tempore, dentre o grupo dos amigos. Mas o que não se pensava era que Frederico demoraria tanto para ter um resultado, e que Frederico poderia em seguida assumir o cargo depois do cancelamento dos votos de Ezequiel. Mas como a justiça cancelou tudo, todo mundo perdeu. Nem Ezequiel ganhou, nem Frederico ganhou, e na verdade quem está ganhando é o reitor pro tempore, que já está quase cumprindo o mandato, já está com 3 anos, e é provável que fique ainda mais um tempo. E que tem um grande desejo de permanecer agarrado à cadeira, e o que se escuta nos corredores é que o acordo feito anteriormente de que esse reitor pro tempore ficaria por pouco tempo e depois Frederico viria para assumir, se fosse assim decidido pela justiça, ou que ele seria o candidato nas próximas eleições se fosse tudo cancelado como ocorreu. E o que parece, os passarinhos contam pelos corredores que Frederico agora já é um candidato que pode sair para concorrer com o atual, porque o grupo atual gostou bastante da cadeira, gostou bastante da dinâmica do poder, e isso, claro, como sabemos, raramente garante que acordos sejam cumpridos. Agora é cada um por si e cada um tentando a melhor propaganda, o melhor marketing pessoal e profissional para ver quem ganha a próxima eleição. Então as próximas eleições serão com certeza emocionantes, porque teremos brigas e disputas entre os próprios grupos que haviam conseguido a vitória lá em 2016, teoricamente, para derrubar o sistema eleitoral que estava, e agora esse grupo novamente tem uma cisão, e como acontece sempre, a dinâmica do poder e a dinâmica da política interna, que muitas vezes nos dá asco quando vemos em nível nacional, também se manifesta um pouco dentro da instituição. Então é a novela Eleição IFPR, aguarde que ela vem aí, com grandes emoções e capítulos bastante curiosos. E de forma crítica, você pode pensar, analisar esse jogo de poder. Você tem que estar preparado para compreender tudo o que acontece na sua instituição, e estou citando o IFPR como um exemplo, mas isto vale para todos os outros institutos federais do Brasil, vale para as universidades federais como um todo. Temos que exercitar a nossa capacidade de influenciar os processos democráticos e também de exigir a democracia, que é um direito nosso. Vivemos num país que é uma república, vivemos num regime democrático, um Estado de Direito, e a nossa instituição não temos democracia, não podemos escolher nada. Mesmo os membros do Consup, em grande parte, são aqueles que são indicados pelo reitor, porque são os pro tempore que sobem com ele, então a votação sempre acaba saindo mais ou menos no caminho do que o líder pro tempore quer. Agora, vejamos uma outra questão. Quais são as funções de um reitor? Como se dá o loteamento de cargos de direção dentro dos institutos federais e nas universidades federais? E qual o impacto financeiro de tudo isso? Você talvez nem imagine a quantidade
de cargos de direção, de cargos em que as pessoas ganham dinheiro a mais que existe em uma instituição. Um reitor possui um grande poder e uma grande liberdade de tomar decisões financeiras de grande volume, incluindo a indicação dos amigos ou parceiros de trabalho ou ainda de grupos políticos internos, para com esses cargos e outros cargos abaixo dos cargos de direção, colocar as pessoas da sua confiança, leia-se, meu amigo, porque eu confio no meu amigo, confio naquele que é meu conhecido, não é verdade? Isso ocorre no governo federal, isso ocorre nas empresas públicas, isso ocorre nas autarquias e como se escuta na televisão constantemente, geralmente gera questionamentos morais. Apesar de ser legal, nem sempre é legal, nem sempre é moral. Agora veja, um reitor, ele tem as seguintes funções, para que você entenda, né? O quadro geral, antes de eu falar especificamente da gestão de cargos. Ele tem que representar a instituição, ele tem que convocar, presidir o conselho universitário, que é a autoridade máxima, a instância superior, e como eu disse, quando temos um reitor pro tempore, temos vários membros pro tempore ali. Isso é um pouco complicado de se crer em decisões imparciais. Ele tem que planejar as atividades da universidade, ele tem que elaborar a proposta orçamentária, ele tem que indicar e coordenar os trabalhos dos pró-reitores, que são escolhidos por ele, e bem como das secretarias, das direções, dos órgãos auxiliares, e são inúmeros. Dentre os mais de 20 campos que nós temos, ainda temos as diretorias, que são junto com os diretores gerais, e outros cargos. Os cargos mais importantes são CD2, CD3, CD4, e temos as funções gratificadas, que seriam as FGs, 1, 2, 3, 4, temos várias também. E no caso das instituições federais de ensino, essa distribuição dos cargos é feita por uma planilha que é definida pelo Ministério da Educação, com participação das influências do CONIF, que é o Conselho de Reitores, e cada instituição tem o seu enxoval, com uma quantidade de cargos que podem ser distribuídos livremente. Não são cargos por concurso, não são cargos por escolha efetivamente técnica, é uma escolha pessoal do reitor. O reitor escolhe quem vai ser o pró-reitor, o reitor escolhe quem vai ser o diretor, o reitor escolhe quem vai ser o chefe de setor, quem vai receber esses cargos, CD2, CD3, CD4 e CD1. CD1 é do próprio reitor, com exceção dos diretores eleitos, que esses é obrigatório. Então nós temos aí órgãos administrativos que são encarregados de temas e aspectos os mais diversos, desde temas de ensino a temas de pagamento, de administração, temas relacionados a todo tipo de licitação. Tudo isso é gerido por pessoas indicadas pelo reitor e que recebem esses cargos para ocupar as pró-reitorias principalmente, que são as grandes autoridades abaixo do reitor, e depois temos os diretores de reitoria e diretores gerais, com mais 2 ou 3 diretores junto com os diretores gerais. Portanto, você já pode chegar à conclusão de que temos uma enormidade de cargos. Hoje, se a gente for pensar entre CD, todas as CDs e FGs, nós temos mais de 300 cargos que são de livre nomeação. E dentre esses mais de 300 cargos, nós temos os cargos de direção, como eu disse, que oferecem ao detentor desse cargo um valor financeiro adicional que vai ser adicionado ao salário. Vamos ver então quanto ganha de forma adicional ao seu salário, por exemplo, o reitor. O reitor tem uma CD1. Essa CD1 é de R$ 8.084, isso somado ao salário dele. É totalmente acréscimo. Os diretores gerais e pró-reitores de campus, além do seu salário, recebem o valor de R$ 6.758,12. Isso em torno de 30 pessoas hoje no IFPR ganham esse valor. Lembrando, é somado ao salário. Se já ganha 15 mil, mais 6 vai para 21. Os diretores abaixo de pró-reitorias, ou diretores auxiliares de diretores gerais, que são cargos aí que se aproximam da quantidade de 200 pessoas, elas ganham CD3 de R$ 5.305,43 ou CD4 de R$ 3.852,76. Assim, numa conta básica, por mais genérico que possa ser, o IFPR está comprometido com o pagamento
de mais de R$ 1 milhão por mês apenas para os cargos de confiança, para os indicados, para os amigos, para aqueles que o líder confia. Por ano dá 12 milhões e 500 mil reais gastos com cargos de confiança para pessoas que já recebem seus salários e que não são baixos. Professores doutores aí com um prazo razoável aí de casa, de tempo de trabalho, estão ganhando entre 13 e 17 mil reais, a depender do tempo de casa que tem e do nível que está da carreira. Portanto, você pega aí numa média de 15 mil reais para um doutor, acrescenta mais 6, vai para 21 mil reais para ocupar um cargo de confiança. Então, se você somar as FGs, então, que chega a quase 500 pessoas junto com as FGs, você vai ter um gasto anual de mais de 13 milhões de reais apenas para os cargos de confiança. É impressionante, é impressionante. Você pode ver que, se você fizer a conta básica, tem professores aí que estão em final de carreira que ganham 18 mil reais. Soma-se aí mais 6 mil reais, o cidadão vai para 24 mil reais, está ganhando salário de juiz para ocupar um cargo de confiança no IFPR. Então isso leva ao seguinte questionamento: quem quer ser reitor? Quem quer ser indicado pelo reitor? Quem quer ganhar a confiança do reitor? Quem quer ganhar a amizade de diretores e reitores e pró-reitores? E quem tem medo do lobo mau? Ou seja, muitas vezes nós temos situações de conflitos, de controle de poder, de manifestações um pouco arbitrárias, casos judicializados, que nós temos vários. E não estou falando especificamente de ninguém, para não incorrer em nenhuma acusação, mas estou falando de casos judicializados que já são fato numa instituição que, como é pro tempore, multiplica a judicialização, multiplica os problemas de gestão, multiplica inimizades, multiplica guerras internas, e em lugar de fazer a educação, em lugar de fazer a meta que nós temos, que é de formar seres humanos, nos encontramos em uma instituição em que as brigas são constantes, e que as discussões são constantes, e que a briga pelo poder é o que mais aparece. Bom, assim terminamos esse vídeo em que queríamos destacar um pouco a realidade do IFPR nessa sequência de vídeos para que você entenda a realidade da ausência de um reitor eleito, as consequências possíveis de uma gestão pro tempore, o gasto financeiro que é feito com cargos de confiança que são totalmente indicados livremente. Se eu sou reitor, eu indico quem eu quero para esses cargos todos que eu indiquei para vocês. E temos ainda a necessidade da instituição assumir o seu papel democrático e lutar por eleições, e eleições livres e justas. Porque alguém que esteja no cargo há 3 anos pro tempore e que sai candidato, sai com uma grande vantagem. O outro candidato que é inexpressivo, que não é conhecido, que vai ter 15 dias, 20 dias ao máximo para fazer campanha, não tem chance nenhuma diante de uma situação como essa. Então, que venha a justiça para o IFPR e que tenhamos futura e brevemente um reitor eleito e que deixemos de ser, nesses 10 anos que já temos, uma instituição não democrática e que passemos a ser verdadeiramente um instituto federal democrático. Este é o Canal Direito, agradeço a sua audiência, comente aqui, participe com a gente e leia os arquivos anexos que eu coloco na descrição. Grande abraço e até o próximo vídeo.